Campina Grande, segunda-feira, 5 de agosto. Estamos iniciando o dia e a semana que Deus está nos concedendo. Se você não sabia, hoje celebra-se o Dia Nacional da Saúde e o Dia da Farmácia. E por falar em saúde, faço-lhes uma pergunta. Como vai a sua saúde? O seu coração, sua pressão arterial, como é que vai a sua saúde? Você tem feito exames periodicamente? Você tem feito uma check-up, exames de rotina? Não é preciso você sentir algum incômodo, alguns sintomas para procurar um médico, mas periodicamente nós precisamos de estar atentos à nossa saúde. Esta é a recomendação de todos que fazem o programa Opção para a Vida para você, internauta, telespectador que está conosco. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o reverendo Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus. E você também terá a oportunidade de ouvir o cantor Yonan Cohen. Eu gostaria, inclusive, de que nesse momento levantássemos um clamor e uma oração pelo Estado e a nação de Israel, que está lutando pela sua sobrevivência. Nós temos visto através da mídia quantas investidas têm realmente desafiado a existência do Estado de Israel. O antissemitismo tem se espalhado em todo o mundo e muitos estão contra, se levantando contra o Estado de Israel, que está lutando para a sua sobrevivência. Portanto, nesse instante, eu convido você para que juntos levantemos um clamor pela nação e pelo Estado de Israel. Pai, nesse momento, nós queremos clamar a Ti por toda a nação e por todo o Estado de Israel. Tu sabes, ó Deus, como tem sido difícil para aquela nação, única democracia do Oriente Médio, que está lutando pela sua sobrevivência. Guarda, livra e protege. Que os teus anjos estejam acampados em toda a região fronteiriça. Que o Senhor mande, que o Senhor envie anjos para guardar e proteger aquele povo que se chama pelo teu nome. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor messiânico Yonan Cohen, louvando a Deus com esta belíssima música sobre Israel. Los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, todos tus pecados limpiaré, y a vuestro país os traeré, quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré en vosotros mi Santo Espíritu y guardaréis mis mandamientos y habitaréis la tierra que di a tus padres y me serás por pueblo y yo seré tu Dios y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad y volverán porque el reino todo será de Adonai. No tendrán más hambre ni sed, ni el calor los afligirá, porque Adonai tiene misericordia y a ríos de agua los guiará, y todos los cautivos de Jerusalén que fueron expulsados de Sefarad, las ciudades del Negev poseerán, y el reino todo será de Adonai, y habitaréis la tierra
nadie a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai, será de Adonai, será de Adonai. Eleito presbíteros em cada igreja e orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Podem sentar, meus irmãos. Nós vamos hoje estudar um pouco sobre o governo da igreja, e esse texto ele fala elementos essenciais sobre o que é o governo da igreja, ou como se dá o governo da igreja. E a gente viu aqui que os presbíteros, eles eram eleitos, e o presbítero aqui, a palavra presbítero no grego, a ideia de presbítero aqui é a ideia de ancião, de pessoa experiente, ou mesmo pastor. E então, aqui está dizendo que eles eram eleitos em cada igreja. Embora hoje nós vamos parar para falarmos sobre o governo da igreja, eu preciso dizer a todos vocês que, dentre tantos comentaristas e teólogos que escrevem sobre esse tema, eles são unânimes em dizer que o governo da igreja não é uma doutrina central. Ela é fundamental, mas ela não é central. Ela não é central como a Trindade, a divindade de Cristo, a expiação vicária, entre outras coisas. Porém, ela é fundamental para entender como Deus revelou como seria organizado a sua igreja. E existe, então, sim, um governo que é revelado nas Escrituras. Como se deve governar, então, a igreja, está revelado nas Escrituras. E deve ser, então, colocado em prática essa organização do corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja e ele assim então decretou que houvesse a governança, a administração do seu corpo, que é a igreja. E por mais então que nós venhamos a defender, por exemplo, o governo congregacional, que é a nossa igreja, como a melhor forma de governo, os demais governos ou as demais representações de governo da igreja não podem ser desprezadas. Duas delas, episcopal e representativo. Então, basicamente, o governo da igreja estão nesses três: congregacionalismo, o episcopal e o representativo. O episcopal, ele é conhecido, ou mais conhecido no mundo inteiro, pela Igreja Católica Romana. Ela é então considerada como uma igreja episcopal. Ela tem seus pontos fundamentais, né, da Igreja Católica na figura do líder máximo, que é o Papa. Então, no entendimento do catolicismo romano, o Papa, ele é o líder da igreja e ele é então considerado o sucessor de Pedro, em quem Jesus teria dado um papel de liderança entre os apóstolos. Então, o Papa, ele possui na Igreja Católica essa autoridade final em questões de doutrina, moral e administração da Igreja Católica. A autoridade do Papa, ele se consolidou-se, digamos assim, né, ao longo da história, ao longo dos séculos, com o reconhecimento, né, dos papas ou dos líderes, assim de que eles iam se sucedendo. No entanto, a estrutura moderna papal, ela foi estabelecida
apenas no Concílio de Vaticano I. Isso agora há pouco, em 1869 e 1870, onde teve o Vaticano I. E ali definiu a questão, por exemplo, da infalibilidade papal em questões de fé e de moral. Dentro dessa hierarquia da Igreja Católica Romana, que você tem então o Papa como líder supremo e depois do Vaticano I, dado a ele a infalibilidade da fé, você também tem nesse governo os chamados cardeais. E os cardeais, eles são nomeados pelo próprio Papa e servem como seus principais conselheiros. Eles têm então a responsabilidade de eleger, por exemplo, um novo Papa, num chamado conclave. E alguns cardeais também, eles dirigem importantes departamentos da chamada Cúria Romana. E essa Cúria Romana é o corpo administrativo central da Igreja Católica Romana. O Colégio de Cardeais, ele é uma instituição tão formal, e ele foi desenvolvido também ao longo do tempo, com práticas de eleição papal estabelecidas no século XI. Dentro ainda dessa hierarquia, ou dentro desse governo, dessa estrutura governamental da Igreja Católica, além do Papa, dos cardeais, você tem chamados bispos. Os bispos, eles são responsáveis pela diocese. Eles são as pessoas principais, né, dentro da diocese, dentro desse corpo administrativo da igreja. E eles então têm autoridade, o bispo ele vai ter autoridade na Igreja Católica sobre os padres, ou presbítero, ou pastores, mas normalmente se chama padre, não é? Tem essa autoridade sobre ele, sobre os diáconos, não é? E eles administram, supervisionam a diocese, que é composto de várias paróquias. Então, o bispo, ele faz o chamado, o sacramento de confissão e de ordenação de novos padres. A função dos bispos, a função episcopal, ela foi estabelecida desde os primeiros séculos do cristianismo, com uma clara hierarquia definida nos concílios ecumênicos e especialmente no concílio de Nicéia em 325. Daí, dentro ainda dessa hierarquia, você tem os padres, ou os presbíteros. Eles são ordenados para servir as paróquias locais sob a autoridade de um bispo. E eles são responsáveis, então, pela celebração da chamada Eucaristia, da administração dos sacramentos, da pregação e do cuidado pastoral com os fiéis. Essa estrutura paroquial e a função dos padres, elas foram consolidadas na Idade Média. Desde a Idade Média você tem então essa organização da igreja nos padres. E ainda você tem por fim os chamados diáconos da Igreja Católica Romana. Eles são ordenados para servir ao povo, eles podem casar, o padre não pode casar, mas os diáconos podem ser casados, porque o diácono na Igreja Católica, ele não está vinculado à instituição, de forma que ele depende para sobreviver da instituição. O padre não. O padre ele é vinculado à instituição e ele depende da instituição. E por que o padre ele não pode se casar? Ele não pode se casar, não é pelo voto de celibato, porque não existia o voto de celibato para o padre, mas por uma questão administrativa e de visão da própria Igreja Católica. Por quê? Cada paróquia ou cada igreja, ela é pertencente ao Vaticano. Então, se um padre casar e ele cuida e ganha um salário naquela igreja, se os filhos do padre requererem a herança do padre, ele vai requerer o terreno da igreja ou a própria igreja e as coisas da igreja. Então, para não haver essa confusão, o padre então faz o voto de castidade, para não ter esse problema. Muito bem, irmãos. Então, na cronologia da Igreja Católica Romana, você tem o Concílio de Nicéia, que ajudou a definir a questão episcopal dos bispos. Você tem o decreto de Nicolau II, em 1059, que
que colocou a eleição papal, né, estabeleceu o conclave, ou seja, a eleição do Papa em 1059 se dá oficialmente pelo colegiado de cardeais, escolhendo quem vai ser dentre eles o Papa. Em 1563, o Concílio de Trento reforçou a disciplina e a formação do clero, ou seja, essa formação que eu acabei de dizer a vocês aqui da Igreja Católica, ela se dá, fecha-se em 1563, depois da Reforma, né? E então, segue-se assim a questão da organização da Igreja Católica como esse exemplo máximo da Igreja Episcopal, da organização episcopal, na figura de um líder espiritual, que é o Papa. Dentro do governo, então, da Igreja, ou da ajuda da administração da Igreja, você tem agora, biblicamente falando, aquilo que a gente chama de oficiais. E aí eu já vou adentrar para a igreja bíblica, a igreja evangélica, a nossa igreja, o corpo de Cristo. Então, é revelado essa questão dos oficiais, que se dá pelos pastores e diáconos. Pastores e diáconos. Por que eu não disse presbítero? Porque a palavra presbítero no texto sagrado, ele é a mesma conotação de pastor, ou de pastores. A gente tem, dentro da igreja congregacional nossa, na nossa formação aqui, essa tradição de se fazer como oficiais, pastores, presbíteros e diáconos. Mas, biblicamente falando, a palavra presbítero, ela tem uma conotação de pastor, daquele que cuida do rebanho. Eu vou explicar melhor essa questão do pastor, do presbítero. A função, então, do pastor, descritivamente nas Escrituras, eles são responsáveis pelo governo e a administração da igreja. Amém, meus irmãos? Eles tomam, então, decisões importantes sobre a direção e política da igreja. E o pastor, ele é responsável por supervisionar todas as atividades e ministérios. Todo pastor, ele deve governar bem, servindo como modelo de liderança cristã. Então, um pastor, biblicamente falando, ele tem essas atribuições. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, outra prerrogativa do pastor é que ele tem que ser uma pessoa que ensina e prega a palavra. Uma das principais responsabilidades do pastor é ensinar e pregar a palavra. Então, eles são responsáveis por garantir que a doutrina ensinada na igreja seja uma doutrina fiel às Escrituras. Porque é nas Escrituras que você tem o alimento espiritual para a igreja. Então, o responsável disso é o pastor. Ensinar e pregar, supervisionando também toda essa característica. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Quando Paulo escreve a Tito, capítulo 1, verso 9, ele diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os que a contradizem. Esse texto aqui, de Paulo a Tito, diz para aquele pastor, diz para o pastor Tito, que ele tem que ser versado nas Sagradas Escrituras. Ele tem que ser um teólogo.
Por quê? Porque ele tem a responsabilidade de reter a fiel palavra, que é a verdade, que serve para doutrinar a igreja. E eu acho interessante aqui que Paulo não vai dizer a Tito, presta atenção, meu irmão, Paulo não vai dizer a Tito que o pastor que fala em línguas ele é poderoso. Paulo diz a Tito que o pastor poderoso é aquele que é versado nas Escrituras. Olha o texto aí. Tito 1,9. Pode ler aí esse texto. Tito 1,9. É texto sagrado. Você não tem nenhum texto bíblico dizendo que o pastor é poderoso porque ele fala em línguas estranhas. Não tem esse texto, irmãos. Quem fez isso fomos nós. Quem se impressionou com isso fomos nós. Quem estabeleceu isso foi a gente. Eu digo a gente e os homens. O ser humano que estabeleceu isso na igreja. Que fica todo espantado quando vê alguém falando em línguas. E que tem igreja que se o pastor, aquele que aspira ao episcopado não falar em línguas, ele não pode ser ordenado. Tem igreja que faz isso. Mas não tem nenhum texto, e se eu digo que a minha doutrina é baseada nas Escrituras, e não tem nenhum texto dizendo que quem fala em línguas é poderoso, mas diz aqui claramente que quem é conforme a doutrina, conforme a palavra, para que seja poderoso, eu estou vendo um texto aqui dizendo que todos aqueles que têm as Escrituras, ele é poderoso, porque ele tem o poder, não dele, mas de Deus e da palavra, que é a palavra de Deus, logicamente, para dizer a razão da sua fé. E isso é poderoso. O Paulo nos disse também lá em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus. Amém, meus irmãos? E é por isso que nós estamos num culto de doutrina, para ouvir esse tipo de coisa, para aprender esse tipo de coisa, para não se enganar e não ser enganado. Então, eu particularmente, não me impressiono de forma nenhuma se alguém fala ou não em línguas. Não me impressiona. Não me impressiona, de forma nenhuma. Até porque eu já vi muita aberração nisso. Não me impressiona. Bom, outra atribuição dos pastores é que eles têm que orar pelos membros da igreja. Os pastores devem dedicar-se à oração, especialmente intercedendo pelos membros da igreja. Eles devem ser exemplos de piedade e dependência de Deus, guiando a igreja em oração e suportando as necessidades da congregação. Tiago, capítulo 5, verso 14, diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Outra atribuição também do pastor é que ele deve supervisionar e proteger o rebanho. Proteger o rebanho. Um exemplo prático. Em algumas igrejas, até a gente também fazia isso, né? Antigamente a gente fazia, não faz mais hoje porque a gente tem o painel. Mas, quando o pastor, ele senta aqui no púlpito e ele fica de frente para a congregação, essa posição dele aqui não é para destacar de você que está no banco. Isso é uma péssima tradução também que nós temos. Diferenciar, achar que um é melhor do que o outro, porque quem senta no banco é pior do que quem senta no púlpito, né? Tem até uma música, né? Quem me viu passar na prova e tal, vai ver eu no palco e você... Quer dizer, quem está no palco, eu estou humilhando vocês que estão aí. Isso é uma ideia ridícula, isso não existe. Não existe nada de humilhação. Existe o momento certo e a pessoa certa que tem a prerrogativa de fazer e de estar à frente do rebanho. Então, quando o pastor ele senta aqui, a função dele é supervisionar o culto. Supervisionar o culto. Não é para estar cheio de pastor aqui, para destacar. Não, é para supervisionar o culto. Ele, quando está aqui, e como eu estou fazendo agora, eu estou supervisionando quem veio, quem não veio, quem sempre vem, quem sempre não vem. Então, faz essa supervisão. Amém, meus irmãos?
Por quê? Porque é prerrogativa do pastor ele supervisionar para a proteção do rebanho. Atos capítulo 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, o pastor tem essa prerrogativa de supervisionar o culto. E também, outra prerrogativa é de que ele é responsável pela disciplina ou disciplinar os membros da igreja. Então, os pastores são responsáveis por exercer a disciplina na igreja, corrigir os membros que vivem em pecado e, se necessário, aplicando medidas disciplinares para restaurar tais indivíduos à comunhão com Deus e com a igreja. Então, aqui nós vimos a instituição pastoral e as suas prerrogativas, as suas responsabilidades. Isso se aplica a pastor e a presbítero. Amém? Portanto, a igreja, ela deve ser ensinada, a igreja deve ser ensinada sobre estas coisas de maneira mais acurada, para não ordenar presbítero ou diácono sem a pessoa ser, nenhum nem outro. Então, se a igreja ela tem um excelente diácono, ele não pode ser consagrado a presbítero. Por quê? Porque ele não é presbítero, ele tem dom de diaconia. E se eu pego um bom diácono e coloco ele como presbítero, ele vai ser um péssimo presbítero. Entenderam, irmãos? E eu não posso pegar uma pessoa que não tem dom de diaconia e colocar ele como diácono. Porque se ele tem dom de presbítero, ele deve ser reconhecido pelo rebanho, presta atenção, reconhecido pelo rebanho e ser então ordenado presbítero. Mas deve haver, eu vou dizer, deve haver um reconhecimento da igreja. Se a igreja não entende o que é um presbítero, o que é um diácono, nós vamos continuar a eleger presbítero que não é presbítero e diácono que não é diácono. Vamos continuar a eleger um diácono que ele tem dom de presbítero e eleger um presbítero com dom de diácono. A instituição dos diáconos, descrita no capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6, onde 7 homens foram escolhidos para servir a igreja de Jerusalém, ela traz justamente essa conotação dos requisitos para os diáconos. Quais são os requisitos, então, para os diáconos? E aí, a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a primeira carta, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 13, traz essa descrição sobre como deve ser essa pessoa. Ele deve ser uma pessoa honesta, ele deve ser uma pessoa que fala a verdade sem ter língua dobre, ele não pode ser um bebarrão, ele não pode ser uma pessoa cobiçosa, gananciosa, ele deve guardar o mistério da fé em uma consciência pura, ele deve também ser aquele que deve ser aprovado no meio do rebanho, como uma pessoa honesta e uma pessoa servidora. Eu já dei esse exemplo lá na Ebenezer, vou dar o exemplo aqui para quem não ouviu. Vou dar o exemplo. Eu não tenho dom de diácono, mas eu fui diácono. Porque na minha antiga igreja tinha essa tradição, como aqui também tinha. Qual era a tradição? Primeiro diácono, depois assento para presbítero. Não é assim? A ideia não é essa? A ideia é essa, né? Primeiro sou diácono. Aí me colocaram, me chamou, aí eu fui para a reunião, aí o pastor disse, olha, a gente reunido aqui e quer que você seja diácono. Você aceita? Eu digo, aceito. Porque eu nunca disse não às coisas de Deus. Muito difícil. Aceito. Aí eu fui ser diácono sem ser diácono. Uma vez eu estava escalado na porta, eu e outro diácono, agora o outro era diácono de verdade. Até hoje ele é diácono lá na igreja ainda. Até hoje ele é diácono. Estava eu e ele na porta, começou a chover.
E eu fiquei na porta olhando. E a chuva torando. Aí os irmãos chegavam, porque a calçada ficava logo na rua. Os irmãos chegavam de carro, descia, se molhava e vinha. E eu normal. O que é que o diácono fez? Porque ele tinha o dom. Ele foi, pegou o guarda-chuva e foi pegar o povo no carro. Ou seja, qual era a diferença dele para a minha? Eu estava como diácono, mas eu não era diácono, porque eu não tinha o dom, o discernimento, como um diácono tem, um verdadeiro diácono. Então, quando um verdadeiro diácono viu, ele disse, oxe, eu vou servir o povo para ele não se molhar. Pegou o guarda-chuva e foi lá pegar o povo na... Depois que eu vi ele fazendo, foi que eu fui fazer. Mas entendeu a questão do dom? O dom está inato na pessoa. Ele é aquela pessoa que serve, o diácono. Amanhã você está convidado a continuar ouvindo outra vez o pastor Antônio Júnior. Até amanhã, se Deus quiser.